Queriam-me mulher comum, donzela entre suspiros, a cozer o enxoval, virgem e prendada. Idealizaram-me ante um corpulento vigário, repetindo decorebas e prometendo submissão. Folha de laranjeira e até que a morte os separe. Ah, queriam-me, abrindo as pernas de quando em vez e prenha de vez em quando. Sorriso amarelo sempre. Moldaram-me fábrica de homens viris, castrada do prazer e vontades, da voz e opinião. Objeto direto do verbo calar. Porém eu desaprendi os dogmas, busquei as minhas verdades, rompi as amarras das leis feitas por espúrios medievais e descobri-me mulher com direitos e rompi os preconceitos e me achei identidade mulher. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá. Marlene, o que levou você a abrir mão da orientação de mestrado dessa aluna que te processa? Essa aluna, Ana Caroline, ela entrou no mestrado em julho de 2013. O projeto dela se chamava, né, Virgindade e Família, a mudança de costumes e o papel da mulher percebido através da análise de discursos em inquéritos policiais da comarca de Chapecó, do ano de 1970 a 1988. E a partir desse título é possível tu pensar relações de gênero, relações de poder, as violências possíveis, os discursos jurídicos, os discursos da imprensa, os discursos religiosos, né? Os diferentes discursos que aparecem dentro de processos, inquéritos, né? De processos judiciais. Em considerando que era um tema que me interessava, em considerando que ela né, estava entrando numa linha de pesquisa no qual eu fazia parte. Em considerando tudo isso, o programa, a comissão perguntou se eu queria orientá-la. Eu disse que poderia orientá-la. No mês de agosto, os colegas dela, não lembro quem agora, porque é muito tempo, né, são várias pessoas, mas me lembro que uma ou outra pessoa me dizia: professora, essa tua orientanda, ela tá falando coisas ali nas redes sociais, ou apareceu uma fotografia dela dando aula lá na escolinha, lá em Chapecó, onde ela compara nazismo a feminismo. Eu fiquei assim um pouco apreensiva, porque, poxa, nazismo, né, e feminismo são coisas complicadas tu pensar junto, né? Mas vou conversar com ela. Na semana seguinte eu conversei. Ela disse: não, prof, não, nada disso, intriga, eu até já deletei, já nem estou dando mais aula sobre isso, né? Nem estou dando mais aula lá, não é isso, não é nada disso, fica tranquila, não se preocupe, prof. E aí eu disse: tá bom, não se fala mais nisso e continuamos né, tranquilamente as aulas. Já no primeiro, segundo dia de aula, e no terceiro, por aí, eu tive que chamar a atenção dela. Eu chamei umas 3 vezes, se não me engano, durante todo o curso. As 2 primeiras eu me lembro bem. Porque quando ela entrava na sala de aula, ela se colocava sempre numa mesa, todas mesinhas, né? A gente sempre fazia semicírculo, né? Ou quadrado, assim. E ela sentava sempre numa mesinha e ela trazia um computador de mesa, um gravador e um celular. E ela ligava as 3 coisas. E aquilo me incomodava, né? Eu pedi: Ana Carolina, por favor, agora é a aula. Eu falei isso 2 vezes para ela, Ana. Mas as coisas ficavam na mesa, né? Eu não vou ficar controlando se está ligado, se não está. Eu tenho que confiar no meu aluno nesse ponto. Numa terceira ou quarta aula, os colegas dela se incomodaram com a tecnologia que ela usava, porque as pessoas até tinham computador na mesa, mas, né, para debatendo, discutindo o texto. No final do mês de outubro começou a ficar difícil, porque havia, sim, um mal-estar na sala com relação a ela. Mas não era um mal-estar de desrespeito, era um mal-estar de alguns alunos não se sentiam confortáveis com algumas coisas que ela estaria expressando fora da sala de aula acerca da sua área de pesquisa, da sua linha, do lugar onde estávamos, né? No mês de outubro, essas coisas começam a ficar muito tensas, né, na sala de aula. E eu não entendia por quê, porque eu tinha conversado com a Ana Caroline
2 ou 3 vezes sobre, olha, eu estou preocupada contigo, olha, estão dizendo isso de ti. E ela sempre respondia, não é nada, prof. É intriga da oposição, ela brincava, né? Quando chegou o final de novembro, né, me lembro bem que era dia 1º de novembro, era uma sexta-feira, eu cheguei em casa umas 8h30 da noite, bem cansada, e aí alguém na faculdade, algum aluno, o aluno tinha me dito, prof, eu vou te mandar um vídeo hoje, tá? Não te assusta quando assistir. Na sexta-feira eu abro o computador e vem um e-mail, vem um link no e-mail. Eu abri o link e foi quando eu me deparei estarrecida com a minha aluna orientanda, que eu tinha o maior carinho. Eu vi ela na minha frente, numa tela do computador, durante 2 horas, ridicularizando, desqualificando, desmontando tudo aquilo que a gente tinha visto o semestre inteiro. Pessoal, começamos a transmitir aqui pela Conexão Conservadora. Hoje nós temos a doutora Ana. Não interessa se o título é acadêmico ou não, mas ela é doutora assim mesmo. Doutora Ana Campagnolo vai falar um pouquinho para a gente sobre feminismo. O que a gente precisa saber sobre o feminismo, que a gente, como conservadores de direita, combate essa ideologia, isso a gente já sabe, né? Mas a gente precisa ter uma compreensão de como surgiu e que ideologia que fundamenta o feminismo para a gente combater. A feminista, ela não entende que nem toda mulher quer a liberdade pela qual o feminismo está lutando. Tem mulheres que não querem liberdade nenhuma. Eu quero do jeito que está. Como você estuda o feminismo, é saber o que leva uma mulher a ser feminista. Eu não sei responder essa pergunta. Eu não consigo imaginar nenhuma razão. Para mim, o feminismo é um negócio lá e eu aqui. Eu não consigo imaginar razão alguma para uma mulher ser feminista. Mas quando você lê Simone de Beauvoir, você vê que ela tem ciúme dos homens. Ela tem ciúme, ela não tem da condição masculina. Ana, não sei. Será que seria mais fácil, então, o feminismo ter sido criado por homens e jogado na mão? Lógico. Faz algum sentido. Também me parece, porque o beneficiado nessa história toda são os homens, aqueles que têm piu-piu, que nascem com piu-piu. Eu, que sou um homem solteiro, adoro o feminismo. Sabe por quê? Porque tem um monte de mulher de perna aberta pra mim. Em bom português. Foi um pouco conservador. Não, mas eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Eu assumo o que eu falo, eu assumo em público, na câmera, para todo mundo ver. Eu não sou o conservadorzinho de bosta, como um monte de gente que fica rotando Bíblia para lá e para cá. Não, eu rasgo o verbo na lata, não tem nenhum problema com isso. Entendeu? É simples, né? Isso que você está falando é lógico que é simples. Para um homem que ouve essa história toda, não estou falando do que a Ana nos disse, mas de tudo que vem sendo dito por essas, entre aspas, feministas. Bom, essas mulheres estão favorecendo os homens. As mulheres foram infinitamente desvalorizadas depois de que essas ideologias se propagaram, né? Porque a pílula anticoncepcional, por exemplo, agora o sujeito não tem responsabilidade nenhuma quando ele tem relação sexual com aquela mulher. Eu não sabia se era uma entrevista com ela, se eles estavam querendo saber alguma coisa, se era sério, ou se era um teatro do ridículo, sabe? Para mim, soou assim todo aquilo. Tanto que no outro dia eu pensei, né? Depois de dormir, eu pensei, eu estou preocupada com ela, porque eu fiquei preocupada. Eu pensei, é um teatro do ridículo, não é possível que ela se exponha assim, na frente de dois, podia ser mulheres, né, mas eram 2 homens, que a tratam como uma rainha, uma deusa, uma doutora, etc., mas, ao mesmo tempo, fazem perguntas que constrangem qualquer pessoa, e especialmente qualquer mulher, uma mulher jovem, né? Por outro lado, ela também respondia coisas que me deixaram muito preocupada. Não preocupada porque ela pudesse pensar isso, aquilo, mas assim, será que eu estou ensinando errado? Será que eu estou dando o texto tão torto? Será que não está produzindo efeito nenhum essa disciplina para as pessoas pelo menos pensarem o que elas dizem, né? E ela respondia assim, ela desqualifica a Simone de Beauvoir, ela tem teor homofóbico, tem teor racista, tem teor sexista, né? Do começo ao fim.
ela desqualifica o feminismo, ela desqualifica a área de gênero, ela desqualifica a área de concentração, ela desqualifica, ela não diz o meu nome em nenhum momento, mas ela fala da disciplina. Ele pergunta, um entrevistador pergunta, então você está estudando, fazendo mestrado? Ela diz, eu faço mestrado na UDESC, né? Assim, não precisa dizer o meu nome, né? Ela está ligada a mim, pelo Lattes, por tudo, né? Ela é me orientando, imagina. E ela ridiculariza também o mestrado? Sim, ela ri, ela fala de uma forma sarcástica também, porque ela entra no jogo dele, é um jogo de cena. E aí rolaram e-mails, incomodações dentro do LEG, na UFSC, dentro do GT de Gênero Nacional, porque um vídeo desse vai para o YouTube e, de algum jeito, um assiste, manda para o outro e vira, né? É tipo a espiral. Na semana seguinte, eu reuni o colegiado, logo em seguida, porque eu tinha que pensar alguma coisa, né? Eu não ia pensar isso sozinha, e o colegiado, diante, né, do vídeo, etc., disse que sim, eu tinha o direito, né, regimentalmente, de não mais orientar uma pessoa que me constrangera tanto em algum momento e que eu estava, né, me sentindo muito incomodada com isso. Chamei-a para uma conversa e ela chegou toda animada, entrou na sala do Laboratório de Relações de Gênero e Família. Disse, oi, Ana Carolina, me diga uma coisa, antes de a gente fazer uma orientação, eu queria conversar com você outra coisa. Pode falar, prof. Escuta, sobre um vídeo que eu assisti nesse final de semana. Eu gostaria de saber, primeiro, o que você tem a dizer sobre ele, mas uma outra coisa que eu queria te dizer, assim, o que houve que você fez aquele vídeo, né? Eu estou bastante surpresa e olha o que você faz. Não, prof, mas não se preocupe, porque lá fora eu faço, o que eu faço lá fora não interfere aqui dentro. Eu disse, como não? Ela disse, não, prof, eu vou fazer tudo como a senhora quer. Eu vou fazer uma boa dissertação. Daí eu perguntei, escuta, e você acredita nisso que você diz que vai fazer, né? Você acredita no feminismo, então, essas coisas? Não. Você vai fazer um trabalho sem acreditar no que faz? Vou. Quer dizer, então, que você vai fazer um trabalho de pesquisa dentro desse tema para fazer o trabalho, não, mas você não acredita no que você está escrevendo. Ela falou, não, prof, mas isso não tem a ver. Eu vou fazer tudo o que a senhora quer, do jeito que a senhora quer. Disse, Ana Carolina, não tenho condições de orientar alguém que pense, que tenha essa postura diante de uma questão tão delicada. Como eu não sei orientar quem não acredita naquilo que faz, sai da minha alçada de prática de professora. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que acreditar naquilo que você faz. É incoerente, eu falei para ela, né? Não funciona, não dá, eu não sei fazer isso. Mesmo que eu quisesse daqui para frente, eu sei que eu vou estar orientando uma coisa que você está fazendo só porque eu estou dizendo e você não está. Então, isso não me ajuda, né? Eu não sou historiadora para isso. Feito isso, eu encaminhei um documento para o colegiado, dizendo no documento que eu estava abrindo mão da orientação da mestranda, Ana Caroline, por motivos de incompatibilidade teórico-metodológica, e justifiquei que tinha a ver também depois de uma postura, né, diante do vídeo assistido e tal. Um texto curto que está no processo. É bem complicado pensar que alguém pode fazer um trabalho absolutamente objetivo, né, sem ter nenhuma racionalidade sobre ele, tipo assim, eu vou fazer isso, mas eu não vou pensar sobre isso. Porque a objetividade e a subjetividade são duas coisas que elas estão presentes o tempo todo. Isso não é uma questão de ideologia, não é uma questão do que dizem por aí. Isso é uma questão de coerência, de ética, né? De postura de vida. Então, é assim que eu penso. Evidentemente que as tensões estavam a todo vapor. As pessoas estavam muito tensas, os alunos estavam muito incomodados. Todos tinham assistido o vídeo. Então, imagina a bomba. Isso foi uma bomba. Não só ali na turma, foi uma bomba na universidade, na academia, né? E aí eu tenho que dar aula, normalmente, como se nada tenha acontecido, tenho. Por quê? Porque a sala de aula é um lugar sagrado. Eu não vou brigar com ela lá dentro. Eu consegui, a duríssimas penas, levar o mês de dezembro inteiro e um pouquinho de novembro inteiro e um pouquinho de dezembro. Isso deu umas 5 ou 6 aulas, né? Quintas-feiras, aulas. A aula sem que houvesse confusão na sala. O pessoal estava pulsando, aquilo estava latente, fazia um mês e meio que eles não se aguentavam, né? E aí houve não foi um bate-boca, porque bate-boca é uma coisa, né, que tu te exalta. Foi um debate, que o debate era tenso,
porque as pessoas todas queriam falar ao mesmo tempo, né? E eu tive que pedir para levantar a mão para falarem. E o que eles falavam? Eu peguei a palavra e eu falei 10 minutos sem parar. Coloquei ali todo o meu tudo ali naquelas aulas. Esses 10 minutos que eu falei sem parar, do feminino, do gênero, da área, né? Tudo que me veio assim dentro da afirmação de tudo que eu tinha dito durante um semestre inteiro, eu falei aqueles 10 minutos. Aqueles 10 minutos ela gravou e ela pega pedaços daqueles 10 minutos para me desqualificar. Ela faz, evidentemente, um recorte, né? Ela pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, vai e faz e está levando isso para todo lado por aí, como levou a Brasília, como levou para a Escola Antônio Peixoto, como levou para a Assembleia, como está levando por aí, transformando isso num crime, né? A criminosa que fez um discurso e que a constrangeu. Eu falo de orgasmos, eu falo do divórcio, eu falo do direito a usar essa calça comprida, de que nós estamos aqui hoje na academia porque outras mulheres do passado, afirmando o feminismo, lutaram por isso. Marlene, você é acusada de perseguição ideológica, mais especialmente de perseguição religiosa. Você perseguiu essa aluna que te processa? Nenhum momento. É tão assim, paradoxal isso tudo, porque quando ela entrou, eu tratei com carinho, mandei um e-mail de boas-vindas, depois ofertei um livro. Em nenhum momento eu desqualifico qualquer religião. Eu orientei 4 ou 5 teses, dissertações, monografias, já esqueci quantas. Me lembro de uma da Grace Bressan, uma aluna no TCC, que fez um trabalho belíssimo sobre Nossa Senhora da Lapa e a devoção das mulheres lá em Ribeirão da Ilha. Belíssimo, eu me arrepio quando falo daquele trabalho, né? Me sinto, sim, bastante injustiçada. Acho que tem muita deslealdade nisso por parte da ex-aluna. Falta ética, né? Porque não é assim que a gente lida com as coisas da academia. Imagina se todas as pessoas usassem desse tipo de artimanhas e artifícios na vida, né? Não teríamos relações humanas. Marlene, você é historiadora. Sim. Na sua opinião, existe neutralidade na construção da história e, de forma geral, na construção do conhecimento? Não dá. A neutralidade foi, e às vezes é ansiada por algumas pessoas, mas é inócuo pensar que existe a perfeita neutralidade. Você não pode se despir das suas experiências, do seu passado, das suas memórias, das suas subjetividades, das suas marcas, das suas cicatrizes, né? Não tem como. E a história é um campo de disputa por excelência, né? Marc Ferron, um historiador já há bastante tempo, mostrou para a gente claramente esse campo de disputa, né? E ele fala lá da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Depende do lugar que você fala, você constrói essa ou aquela verdade, ou essa ou aquela ideologia. Eu vejo que existem diferentes interpretações e que são campos de disputas muito pesados. Então, se é para pegar esse ponto da escola sem partido, o que tem em disputa? É um jogo, voltaria ao teatro que eu falei lá atrás, né? Esse teatro macabro, que está sempre presente em tudo que é lugar, né? É um jogo muito bem arquitetado e armado. Essa postura de defesa da neutralidade seria uma falácia? É uma falácia, sim. Fazer com que o outro creia, como estou sendo eu e todos os meus pares, pasmem, todos os historiadores do mundo estão sendo acusados de serem marxistas. Basta ouvir, né, a última fala de Ana Caroline. Quando você se posiciona como antifeminista, você está afirmando um posicionamento. Portanto, você está tomando posição. Portanto, é subjetivo. Quando eu me afirmo feminista, eu estou tomando uma posição. É subjetivo. Então, é uma falácia total essa coisa da escola sem partido, porque você não pode tirar eu vou tirar isso porque é ideológico, mas vou botar isso porque não é. É igual. Existe um jogo muito maior, que não é um jogo que nós aqui, pobres mortais, temos a qualquer domínio, é um jogo absolutamente global, dentro de uma coisa que se chama capitalismo né, global, e é o que estão fazendo hoje. Aí derruba, né, os direitos dos trabalhadores, derrubam o direito das mulheres, derrubam as leis de cota. Gente, acabar com Ciências Sem Fronteiras é uma insanidade. Pensa, tu tira uma coisa que é a ciência do país. É uma insanidade. Mas o que é isso? Isso é uma ideologia que quer destruir, né, o pensamento crítico para que possam as pessoas serem manipuladas em nome de uma ideologia. E essa questão, então, da neutralidade, ela se contrapõe à diversidade de alguma forma? Exatamente. Aí se você quer a neutralidade total, o que você faz? Você homogeneiza.
Aí você se contrapõe à diversidade, se contrapõe ao diferente, nega a diferença, nega o outro, nega a sua escolha sexual, nega a sua cor, nega a sua raça, nega a sua religião. Eu pego o discurso religioso, o discurso médico-científico, o discurso jurídico, né? E a gente vai analisando cada um desses discursos, como é que eles chegam até nós e como é que eles são apropriados e como eles são negociados e como eles são disputados, né? Porque tudo é uma disputa de discursos. Só que... Marlene, você como historiadora, poderia falar na sala de aula sobre a influência dessas religiões, né, das várias religiões, na construção do machismo e da misoginia? Sim, é uma pergunta bastante importante, né? Qual é a abordagem que a gente dá, né? As diferentes religiões, de qualquer ponto de vista que se olhe, elas têm influência, sim, sobre a construção da misoginia e do machismo. Eu posso buscar no islamismo, eu posso buscar no cristianismo, né? Eu posso buscar no judaísmo, eu posso pensar as religiões pré-colombianas, né? Eu posso pensar outras tantas, e buscar os discursos que foram construídos em torno dos seres humanos, mas aqui especificamente das mulheres. Então, a relação da construção, da misoginia, do machismo, da desqualificação das mulheres, ela está dentro dos discursos, dos diferentes discursos de diferentes religiões. A questão é, como é que se aborda isso, né? Eu excluo isso dos meus comentários, eu nego esse discurso misógino, ou eu trago ele na sua historicidade. Então, o importante é que os alunos, as pessoas, tenham o conhecimento dos diferentes discursos em diferentes momentos e como que esses discursos acabam reverberando através dos tempos, dos séculos, até os dias de hoje, desqualificando um ou outro gênero, no caso, o gênero feminino. E aí, evidentemente, que quando eu cito a Gênesis, capítulo 3, versículo 16, quando Deus dá o veredito à mulher e diz... Tá lá, Gênesis capítulo 3, versículo 16. Deus diz assim: e disse então Deus à mulher: terás a teus filhos com dor, te submeterás ao teu marido e ele te dominará. Fecha aspas. Tá lá. Isso é a criação, Gênesis, né, da Bíblia Sagrada. Bom, quando eu discuto esse versículo, capítulo, eu estou dizendo que, olha, já tem um legado de submissão de lá. Aí eu pego o discurso e trago até aqui, e eu estou falando de discurso. Eu não estou falando de fé. E é possível falar de violência contra a mulher sem uma perspectiva feminista? Na minha concepção, não. Se não tiver uma perspectiva e uma prática feminista, não é possível. Ela poderia ter me dito, olha, eu quero fazer numa perspectiva conservadora e mostrar outra coisa. Poderia fazer, mas assim, não recorrendo a esses discursos, a essas teorias, essa epistemologia feminista e etc., ela poderia, ou qualquer pessoa poderia escrever um trabalho dizendo, olha, tem 72 casos que são contra mulheres, de homicídio e lesão corporal. Entretanto, essas mulheres sofreram a morte, ou foram machucadas, ou foram estupradas, enfim, né, sofreram qualquer tipo de violência, mas essa violência ela não está calcada na sociedade. Essa violência existe porque as mulheres, enfim, são frágeis ou devem apanhar porque não se submeteram ao seu marido, ou porque não os obedeceram, ou porque os traíram, ou porque não foram boas mães, ou porque não foram boas esposas, mereceram apanhar e até morrer. É possível. É o discurso que está hoje recorrente. É o discurso que, sinto muito, mas é o discurso que a pessoa que está me processando divulga, né? Está nas redes, está em todo lugar. E você tem o direito de decidir por não orientar. E eu tenho o direito de decidir por não orientar. E o meu direito não está só no meu direito como pessoa, porque me atinge moralmente, me atinge na minha concepção teórico-metodológica, me atinge como mulher, me atinge como professora, me atinge como militante. E sim, porque atinge a todas as mulheres, porque atinge a uma linha de pesquisa, né? Porque atinge a todo um conhecimento que a gente vem construindo há muito tempo, e porque atinge diretamente uma coisa que eu luto contra, que é a violência contra as pessoas, especificamente contra as mulheres. Eu não tenho mais condições de orientar, né? Poderia, se me fosse honesto desde o início. Eu quero isso, então não argumente. Então vamos juntas e eu vou
né, te ler, vou discutir contigo, vamos argumentar o contrário. Se você me convencer, eu sou capaz até de te seguir daqui a pouco. Mas se você não me convencer, né, tem que me convencer para poder convencer uma banca, porque não é só a mim, tem que convencer uma banca. E aí, então, dia 30 de maio, ela reprova num programa de mestrado, e no dia 13 de junho de 2016 ela entra com um processo em Chapecó. Eu recebi essa intimação, né, que eu vou chamar assim, esse documento do juiz, numa reunião do laboratório com meus orientandos e orientandas. Eu estava fazendo uma reunião de orientação. No dia 15 de fevereiro, aconteceu em Brasília uma audiência da Escola Sem Partido, onde ela, a Ana Caroline Campagnolo, ela é uma das falas, né? Ela é convidada para falar durante 1 hora ou 40 minutos nessa audiência, e ela, desses 40 minutos, ela fala 19 minutos sobre mim, sobre esse caso, né? E eu fiquei absolutamente constrangida de ouvir a minha voz num áudio, numa audiência dessa monta, lá em Brasília, com pedaços da minha fala descontextualizadas, né, criminalizando-me, inclusive na questão do aborto, na questão, né, coisas que não é daquele jeito que eu digo. Em 2015, numa jornada pedagógica na Escola Antônio Peixoto, ali no Estreito, no Colégio do Estreito, Colégio Antônio Peixoto, ela fez uma fala na formação de professores, uma fala a respeito da Escola Sem Partido, né, divulgando a Escola Sem Partido e defendendo efusivamente, onde também me cita como exemplo, né? Então, assim, eu virei o exemplo que a cada período ela aparece em algum lugar usando o meu exemplo. Se a pessoa que me processa, ela advoga com tanta veemência o seu antifeminismo, né, inclusive incitando ao ódio, incitando a agressão contra as mulheres, destruindo cartazes numa semana da diversidade, né, e da inclusão, como aconteceu na Universidade Federal Fronteira Sul recentemente. Então, é muito difícil, né, tu lidar com isso. Marlene, você tem passado por um momento muito difícil, né, com esse conflito, certo, mas ao mesmo tempo tem recebido muito apoio dos seus alunos. Como é que você percebe esse respaldo social dos alunos e das organizações de forma geral? Chego na faculdade, assim, uma sessão de abraços, né, e apoios, que é muito legal, porque isso me dá muita força. E, para além das minhas relações de alunos, alunas, orientandos, orientandas, nesse momento, professores, colegas de trabalho, né, colegas de trabalho da UFSC, colegas da Univale, colegas da Ampu Nacional, colegas profissionais de história e de outras áreas do Brasil inteiro que eu conheço, da América Latina, enfim, né, extrapolou bastante isso, porque as redes sociais hoje permitem isso. Eu tenho recebido, a partir daquela moção de apoio da Ampu Nacional, depois do GT de Gênero Nacional, do qual também eu já fui da diretoria, eu tenho recebido, assim, apoios de muitas associações, sindicatos, grupos, coletivos, centros de faculdade, né, até de partidos políticos, que eu, né, não imaginava que isso fosse tomar essa dimensão. Eu sou uma pecinha nesse imbróglio todo. Foi um embate entre eu e uma ex-aluna que tomou uma dimensão inimaginável por conta do que tem por detrás desse debate. É uma disputa de discursos, como eu dizia, e é uma disputa, digamos assim, de ideias, né? Eu acho que esse movimento que está acontecendo de apoio a mim, ele não é um apoio só a mim, ele é apoio a uma causa, que é uma causa muito importante que faz parte primeiro, do direito à cátedra, que todo professor tem, porque a sala de aula é um templo sagrado. Até na ditadura militar brasileira, ninguém podia entrar na sala de aula, gravar ou interferir, né? Porque está mexendo com a liberdade de expressão, com a liberdade de fala, com a liberdade do ensino, com a liberdade, com o debate, né, na sala de aula. O feminismo é uma luta muito importante, que vem de muito tempo e que ele tem como alvo e como objetivo emancipar as mulheres e pôr fim a qualquer tipo de violência, e mais especificamente na violência contra mulheres. O feminismo é uma prática política que intenta diminuir, né, as dores e as violências do mundo. O feminismo apregou a paz, apregou respeito à diferença. O feminismo prevê a equidade, os direitos iguais, né,
aonde lhes pertence o direito à fala, o direito a ser eleita, o direito a usar a tribuna, o direito a ter salários iguais para trabalhos iguais. A minha concepção de historiadora e professora é, basicamente, provocar reflexão. Que não é uma reflexão assim, não, isso pode, isso não pode. É uma reflexão assim, o que nos toca na vida cotidiana? Por que nós estamos estudando? O que nós queremos com isso? Né? Para onde que nós vamos? Para que serve isso que a gente está estudando? A história não serve para nada se ela não serve para a vida. Né? Você estuda porque tem que servir para a vida. Não é só para a minha vida, é para a tua, para a do outro, para minimizar a dor do outro, para melhorar, né, a situação do outro, para que as pessoas possam ter paz e possam ter a possibilidade de viver num mundo com condições mínimas de existência nesse mundo que a gente está. Eu acho que nós temos que lutar muito para que isso não aconteça com outras pessoas também. Quanto a Ana Caroline, eu desejo que ela, enfim, siga a sua vida e não incomode mais ninguém, acho que é isso. Como a gente está aqui, né, e eu nunca assim, fugi de alguma coisa que me fosse importante empreender, né, uma luta ou a defesa dos princípios que eu defendo, que são da ética, da cidadania, da democracia, do respeito à diferença e à diversidade. Em sendo assim, eu luto e estou continuando, estou aqui, por isso estou falando com vocês também, né? Então, é isso. Eu agradeço muito a todos os apoios e não são só a mim, eles são a todas as mulheres e a todos os homens que acreditam numa causa inclusiva, democrática, solidária, de paz, né? Enfim, de relações mais igualitárias e menos violentas. É isso. O filho que suga teu peito, mulher, não sabe do horror que tu sentes quando aquele que chega travado da pinga te bate, te chuta, te chama de puta, te rasga, te fode, tomba de lado e dorme. Babado. E tu, mulher, a alma em trapos, a carne em bagaço, entrega teu peito ao pequeno que chora, tua única lágrima rola e cai.